Estamos vendo sobre Cristologia, crescendo no conhecimento de Cristo. Vocês lembram qual foi o tema da última aula? Está fresquinho, foi domingo passado. O pastor Rubico está ali olhando, ó. Eu quero ver esse povo. Foram as naturezas de Cristo. Lembra que foi falado que Cristo era o quê? 100% homem e 100% Deus. Hoje nós vamos continuar. Mas a aula de hoje nós vamos olhar para a pessoa de Cristo. E algumas coisas que eu falar, provavelmente vai ser só te relembrar. Porque nós vamos ver alguns títulos que Cristo carrega, como alguns nomes. Por exemplo, você já viu alguém falar Jesus, Cristo. São nomes diferentes para a mesma pessoa, mas o que isso quer dizer? O nome dele não era Jesus Cristo de Nazaré, não, tá? Nazaré era o local que ele veio. Cristo era um título dado a ele. O nome dele era Jesus. Então nós vamos ver o porquê desses nomes e o porquê de alguns títulos. E por que tudo isso é interessante? Porque essa é uma pergunta simples, pode passar? Mas durante toda essa escola bíblica, nós temos que sempre nos perguntar ela: quem é Jesus? Quem é Jesus? E a maneira correta de saber quem é Jesus não é criando fábulas, nem ideias que vêm simplesmente da nossa cabeça, mas é olhando para onde? Para as Escrituras. E olha o que o pastor Sproul ele vai dizer acerca disso. Por que isso importa? Por que saber quem é Jesus é importante? Ele vai dizer: precisamos de Cristo, ele começa afirmando. O Cristo real, um Cristo gerado de especulação vazia, ou criado para se encaixar no padrão dos filósofos, não serve. Um Cristo reciclado, um Cristo de comprometimento não pode redimir ninguém. Um Cristo diluído de glória aviltada, despojado de poder, reduzido a um símbolo ou tornado incapaz pela habilidade de eruditos, não é Cristo, e sim anticristo. E eu sei que tem algumas palavras aqui que você está dizendo: o que é isso aqui? O que é que ele está querendo dizer? Olha lá a primeira afirmação do Sproul: precisamos de Cristo. E essa é uma verdade que todos os cristãos precisam, os pecadores precisam, mas ele conclui: que Cristo precisamos? O Cristo real. Não é aquele que é criado por fábulas ou algo do tipo, mas o Cristo real, o Cristo descrito nas Escrituras. É por isso que quando alguém pergunta: quem é Jesus? Nós não vamos olhar para as nossas ideias. Ele era um cara legal, eu acho que ele era isso. Não, as nossas afirmações precisam vir das Escrituras. Olha, Cristo é assim. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Não são pensamentos, mas é o que a palavra de Deus diz. Olha o que o Mark Jones, também o teólogo, vai dizer: não há questão mais importante do que aqui Jesus, não há questão mais importante do que a que Jesus fez aos seus discípulos. Ou pergunta, né? Quem dizeis que eu sou? Lembra dessa passagem? Está todo mundo falando que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem eu sou? Agora imagine Jesus perguntando isso para você. Numa multidão, ele olha para você e diz: e você? Quem você diz que eu sou? Por isso que essa é uma pergunta importante. Nenhuma questão foi mais intensamente debatida, completa e parcialmente mal entendida, ignorada com grande risco e respondida corretamente com grande benefício do que essa. A resposta correta para essa pergunta é, em alguns aspectos, simples o bastante para salvar uma criança, mas também complexa o bastante para manter os teólogos ocupados por toda a eternidade. Se a vida eterna é conhecer a Jesus
Então não podemos nos dar ao luxo de sermos ignorantes sobre aquele que é o mais distinguido entre 10.000. Em suma, o que ele está dizendo aqui é que saber quem Jesus é importante. E a verdade é que sabemos pouco. Pouco ainda sobre quem Cristo é. O que sabemos de Jesus é aquilo que ele quis revelar a partir da sua palavra. Então ninguém pode chegar e dizer eu conheço Jesus de uma maneira completa. Pense comigo. Deus é eterno, Jesus é eterno, sim ou não? O que é conhecer 1% do que é eterno? A gente não consegue colocar em números, né? Porque não tem como mensurar. Por isso que é importante, e ele fala aqui, né? Essa pergunta é tão importante para salvar uma criança, mas para manter as pessoas ocupadas por toda a eternidade, perguntando quem é Jesus? Olha mais sobre Jesus. E para nós conhecermos mais Ele, uma observação aqui. Para amarmos uma pessoa, nós precisamos primeiro conhecê-la. Não tem como você dizer assim, eu quero amar essa pessoa e querer ficar longe dela. É incompatível. Para você amar alguém, você precisa conhecê-la. Para conhecê-la, precisamos aprender mais sobre ela. E o objetivo da teologia é isso. É nos levar a estarmos de joelho diante de Cristo. Quanto mais caminhamos pelas Escrituras, conhecendo quem é Jesus, estudando acerca de Jesus, esse é o objetivo final, estarmos de joelhos diante da pessoa de Cristo. É por isso que temos que sempre nos fazer, será que eu amo a Jesus? E se eu amo a Jesus, eu tenho o desejo de conhecê-lo mais. E se eu quero conhecer mais a Jesus, onde é que eu vou fazer isso? Na sua palavra. Percebe? Alguém que diz assim, olha, eu amo a Jesus, mas não quer conhecer mais a Cristo na sua palavra, você diz, opa, alguma coisa não está batendo. Você pode até ter o desejo, isso pode estar dentro do teu coração, lá no fundo, mas você não está fazendo. Porque se você conhece, quer amar a Jesus, você vai conhecê-lo por meio da sua palavra. Vamos lá olhar para alguns títulos que Jesus carrega. Primeiro, o seu nome. O nome, na cultura hebraica, ela trazia um significado importante a respeito da identidade da própria pessoa. Por exemplo, Jesus é a forma grega de Josué, ou Jeová salva. É isso que quer dizer o nome Jesus. Em Mateus 1:21 vai dizer assim, e dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o significado do nome Jesus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Na cultura hebraica, o nome tem significado, na nossa não. Porque outro dia, conversando com alguém sobre isso, eu vi a pessoa dizer assim, se eu colocar o nome do meu filho, algum nome dos apóstolos, é certo que ele vai para o céu. E eu falei, não, minha irmã, porque tem vários Mateus aí, ou Abraão, tantos outros, que estão pecando descaradamente contra o Senhor. Na nossa cultura, o nome não quer dizer muita coisa. Talvez você achou um significado bonito e colocou, tudo bem. Mas não é igual naquela época. Naquela época, o nome dizia muito. E o nome de Jesus queria dizer isso, Jeová salva. Com isso, você pode colocar o nome, tá? Eu só estou abrir um parênteses que não tem o mesmo significado. E aí, olha um outro título para Cristo. Então, Jesus quer dizer isso. Cristo, forma grega de Messias, ungido, separado para uma tarefa específica. Então, toda vez que nós estamos falando assim, ó, Jesus Cristo, o que é que nós estamos dizendo? Que Jesus, ele salva, mas por que Cristo? Cristo quer dizer que ele foi separado para uma tarefa específica. O Messias, o ungido, escolhido por Deus. Cristo quer dizer isso. Olha, por exemplo, o que diz Lucas 4, 18, 19. A missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, ou seja,
me separou, me escolheu. Para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, toda vez que usamos a expressão Cristo, é isso que queremos dizer. Ele foi separado para uma missão. E qual missão? Lucas 4, 18, 19. Jesus especifica o que ele veio fazer. Ele me ungiu, me separou. E a gente poderia enumerar, né? Evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse Cristo, ele era esperado por aquele povo. Existia uma expectativa que esse Cristo ia chegar. E aí, algumas citações dessa expectativa. Primeiro, Gênesis 3, temos a primeira, a semente da mulher. Lembra? Que do fruto, do ventre da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ali você já ficou, opa, vai vir alguém. Está chegando alguém. Gênesis 15, 5 ao 6, o descendente de Abraão. 2 Samuel, o sucessor de Davi, o reinado de Davi iria acabar. Mas chegaria um rei que iria governar para sempre. O Filho de Deus, o rei messiânico, o Filho do homem, o libertador de Israel. Todo o povo judeu, quando pensava em Cristo, o Messias, aquele que iria chegar, ele tinha essa expectativa, ele está chegando. O Salvador, aquele que vai mudar a história do povo de Israel. Olha, por exemplo, o que diz 2 Samuel 7, do 12 ao 13, olhando para essa expectativa. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. É verdade que Samuel está falando aqui para o rei da época, mas há uma palavra que nos leva a entender que é Cristo. Olha o final. E eu firmarei o meu trono para sempre. Eu pergunto a você, Davi tem um trono dele até hoje? Todos os reis que passaram não. Por que então isso está falando do Messias? Está falando do Messias porque o trono dele é o trono que vai estar por toda a eternidade. Então, na Bíblia, nós vamos ter algumas palavras que está falando direto para alguém, mas também está apontando para o Messias. Chamamos isso de passagens messiânicas. Olha, por exemplo, Salmo 2, do 6 ao 18. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, e no meu santo monte proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro, e as despedaçarás com um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acendesse a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse salmo também está falando do Messias. Chegaria o dia que o Messias iria chegar. Isaías 9, do 6 ao 7, esse eu só vou passar, depois você pode conferir. Daniel 7, 13 ao 14 também, pode passar. Por que tudo isso? Porque existia uma expectativa de que Cristo iria chegar. Lembra o que quer dizer Cristo? Separado, ungido por Deus. Todo judeu esperava isso como o mais precioso da sua vida. E nós não temos uma dimensão, porque imagine, se nós estivéssemos sendo escravizados, pense um pouquinho assim, o brasileiro está sendo escravizado, torturado, ele perdeu a sua nação, mas chegou uma promessa, viria alguém que iria libertar. O que é que você iria passar os seus dias?
com essa expectativa. Eu estou esperando chegar alguém que vai me libertar. É por isso que existia uma expectativa messiânica. Pode passar? Pode dar outro clique? Mais um. Então, Cristo, a forma grega de Messias, ungido, ele foi separado para uma tarefa específica, mas Israel esperava um novo rei, que restabeleceria Israel como protagonista entre as nações. Ao chamar Jesus de Messias, estamos afirmando que Jesus é o rei, ele é o filho de Davi. Porque se ele é o separado para fazer isso e tem essa expectativa, então logo ele é o rei. É aquele que vai salvar o seu povo. Então percebe o tanto de significado que tem a palavra Cristo. E todas as vezes que pronunciamos isso, estamos falando tudo isso aqui. Que Cristo quer dizer. Pode passar, por favor? Pode colocar em Lucas 1, 32, 33. Sobre Cristo ainda. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Lembra que lemos lá em 2 Samuel que o rei teria um trono eterno? E olha o que Lucas está dizendo, que ele será grande, o Filho do Altíssimo, e o seu reino jamais terá fim. Está falando de Cristo. Esse é um título para Jesus. Jesus, Cristo, mas há um outro título também, e esse era o que Jesus mais utilizava dele, que é o Filho do Homem. Vocês vão ver aí, pode passar. Era o título preferido de Cristo para referir-se a si mesmo. Daniel 7 vai falar sobre isso, nós vamos ler daqui a pouco. A pessoa celestial que traz julgamento ao mundo com a autoridade de Deus. Une divindade e humanidade. Lembra que a aula passada falou sobre isso? Então, com isso fresco, né, na nossa mente, quando falamos que Jesus também é o Filho do Homem, estamos falando que ele é alguém que vai trazer juízo ao mundo. Mas esse Jesus, sempre precisamos lembrar que ele é 100% homem e 100% Deus. É esse Jesus que vai trazer juízo. Olha o que fala Daniel 7, do 13 ao 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem. Daí que vem a expressão. Vindo com as nuvens do céu, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. O profeta Daniel teve essa visão e ele descreve alguém vindo como o quê? Como um filho do homem. É por isso que quando você for ler os evangelhos, Jesus vai usar essa expressão algumas vezes, dizendo: eu sou o filho do homem. E é bem provável que Jesus estava com Daniel 7 em sua cabeça ao afirmar isso, pensando em tudo isso que Daniel viu. Cristo, Filho do Homem, mas há uma outra expressão e título que damos também para Jesus, que é Senhor. Talvez essa é a mais utilizada e mais conhecida por nós. E ela tem 3 sentidos no Novo Testamento. Primeiro é um pronome de tratamento. Então, simplesmente para lidar com a outra pessoa. É interessante, eu não sei se aqui tem essa cultura, mas eu não vi ainda assim aqui no Sul, mas lá no Nordeste temos o costume de, quando alguém é mais velho, chamar de senhor ou senhora. Não sei se aqui também é assim. É também aqui, né? Tudo que é lugar é assim. Mas é um pronome de tratamento que demonstra respeito. A gente até brinca, né? Alguns, não, senhor só
Só Jesus, né? Para esconder a idade e dizer, eu não sou mais velho que você, o Senhor está no céu. Mas simplesmente é um pronome de tratamento, que indica respeito. Também tinha um outro significado no Novo Testamento, Senhor de escravos. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados com um alto preço. Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado por Deus. É interessante que algumas palavras que Paulo usa, Romanos 1, que é a introdução do seu livro, descrevendo quem que ele coloca como servo, e isso quer dizer alguém que tem um senhor, e esse senhor pode demonstrar tanto respeito, mas Paulo também pode dizer que é alguém como escravo de Jesus, alguém que está atrelado a Jesus, preso ao seu Senhor. Romanos 1. Mas há um outro sentido, e esse talvez é o que eu mais gosto sobre esse título de Senhor, que quer dizer a soberania. No Antigo Testamento, Adonai, Deus, soberania absoluta de Deus sobre a criação. Toda vez que falamos que Jesus é Senhor, eu espero que não seja simplesmente como um pronome de tratamento, onde indique talvez um certo respeito, mas que possamos olhar para Jesus como Senhor de fato sobre as nossas vidas. Alguém que é soberano sobre tudo, sobre a criação. Alguém que é Deus, nosso Senhor Jesus. Percebe que também o nome Senhor tem outros significados. E quando nós falamos de títulos, é importante definirmos, porque na nossa cultura, às vezes nomes, títulos, não querem dizer muito. São só nomenclaturas. E nós utilizamos como jargões ou palavras que estamos habituados a falar porque sempre ouvimos acerca disso e não entendemos o significado do que de fato quer dizer. É por isso que é importante sabermos quem é Jesus, Cristo, Filho do homem e Senhor. Senhor. Há um outro título para ele também. Logos. O Evangelho de João vai dizer isso, que quer dizer palavra, verbo, e é um conceito do Antigo Testamento. Cristo é a expressão de Deus. Pode passar. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra logos, como eu falei, que quer dizer a expressão de Deus. Cristo é aquele que veio nos mostrar quem é o Pai. Você quer conhecer a Deus, o Pai? Olhe para Jesus, o Filho. É para isso também que Cristo veio. Aquilo que Jesus fez é aquilo que seu Pai aprovou, é aquilo que seu Pai o ensinou. Então, todas as vezes que olhamos para esse significado da palavra logos, quer dizer a expressão de Deus. Cristo, ele revela Deus aos homens. Olha o que diz, por exemplo, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. A maneira de conhecermos a Deus, o Pai, é irmos até Jesus. É Jesus quem nos mostra quem é Deus, o Pai. E eu sei, que essas palavras, Jesus Filho, Deus o Pai, Espírito Santo, é complicado. E eu lembro que uma vez um teólogo chamado Jonas Madureira, bem conhecido no meio, ele falou que quase todas as vezes é falha a tentativa humana de explicar a Trindade com exatidão, porque não cabe
na nossa cabeça o que de fato quer dizer. Mas o que precisamos ter claro é o que o pastor Rubik mostrou na imagem do domingo passado. Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus é aquele que revela quem é Deus. Um pouquinho para nos lembrar. Os títulos de Jesus, quais foram? Jesus, Cristo, Messias, Filho do Homem, Logos e Senhor. Eu sei que ninguém vai usar a expressão Logos, tá? Mas é que a Bíblia descreve também esse como um título de Jesus. E essa é uma primeira parte dessa aula. São os títulos de Jesus. Mas há algo interessante também acerca da pessoa de Jesus. E com isso nós vamos caminhar para a segunda parte e o fim dessa aula. É que esse Jesus não só tinha os títulos, mas ele também, em certo momento, ele expressa características de quem ele é. Lembra que no Evangelho de João, tem algumas palavras de Jesus que ele diz, eu sou. Quem é que lembra de algumas? Eu sou o pão da vida, a luz do mundo. Tem mais de 7, tá? Tem 20 e algumas expressões eu sou. Mas é costume, quando você for pesquisar, está lá numerada 7, que são as principais. Em Êxodo, em certo momento, quando Moisés pergunta para Deus, tá, eu vou libertar esse povo, mas quando esse povo perguntar assim, qual é o seu nome? Eu vou dizer que o seu nome é qual? Lembra que Deus responde Moisés? E Deus responde como? Eu sou. E é interessante que agora Jesus, ele vai usar essa mesma expressão para se referir a ele. Logo, Jesus está dizendo que ele também é o quê? Deus. Isso também é uma das características e que temos aqui descrito nas Escrituras, que confirmam que Jesus não era simplesmente um profeta, ou um homem qualquer, mas ele também é Deus. Deus se revela em Êxodo como eu sou, e Jesus agora está falando. Olha, por exemplo, em João 6,35, Jesus vai dizer assim, eu sou o pão da vida. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É interessante Jesus falar isso, porque lembra que um dos milagres de Jesus foi o quê? Fazer a multiplicação, dos pães, e bastante, né? Uma multidão, alimentou a multidão e ainda sobrou. Mas esse pão que Jesus está dizendo aqui, não é o pão físico, ele está falando que é o pão da vida, é aquele que vai alimentar o seu povo, porque é verdade que o pão compramos na padaria, comermos e logo depois, algumas pessoas 1 hora, 2 horas depois, os que estão em fase de crescimento, os adolescentes, né, uns 30 minutos depois já tem fome. E assim, meus irmãos, também é com a nossa vida. Agostinho vai dizer que vamos andar inquietos enquanto não encontrarmos Deus. E as pessoas tentam se alimentar de tantas outras coisas, mas aquilo só vai ser passageiro e ilusório, só por algum momento. Quando Jesus afirma, eu sou o pão da vida, e aquele que comer não terá mais fome, não terá mais sede, ele está falando disso, dessa busca do homem incansável em achar sentido para a sua vida, em achar consolo para a sua alma, e que nada nesse mundo pode satisfazer. Somente Jesus é aquele que alimenta a nossa vida. E eu sei que você que já é cristão, em outros momentos você já andou assim, como uma ovelha desgarrada, procurando alimento em tantos outros lugares, mas tudo não passava de uma ilusão. Uma vez que encontramos a Cristo, somos alimentados, e como Ele diz, aquele que vem a mim não terá mais fome. Ou talvez você que nos visita está procurando esse alimento ainda. A resposta para você é essa.
Jesus é o pão da vida. E a não ser que você se alimente dele, você vai andar e nunca será saciado. Há uma outra afirmação também. Jesus vai dizer: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Perceba, Jesus ele fala que ele é o pão da vida e ele vai alimentar. Mas ele também diz que ele é a porta das ovelhas. E isso é uma verdade que temos e que não abrimos mão. Que só por meio de Cristo Jesus é que a salvação vem ao homem. É só por meio de Cristo Jesus. E isso não diz respeito ao que fazemos. Não. Ninguém pode acordar algum dia e dizer assim: hoje eu acordei e desejo a Deus. Não. Paulo vai dizer em Romanos 3 que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos estão separados de Deus. Quando Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, ele está mostrando que só por meio dele as ovelhas entrarão no aprisco do seu Pai. É Deus quem salva o seu povo. Por meio de Jesus. Pela obra de Jesus. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Então não ache que você, que já caminha com o Senhor, que isso foi obra sua. Não. Isso foi obra de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Há uma outra afirmação. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa afirmação de Jesus é o consolo para corações enlutados, para pessoas que lutam, talvez, contra uma doença, ou para pessoas que temem a morte. Essa afirmação de Jesus é um consolo para todos nós. Para todos nós. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. É certo que quando nós perdemos alguém, lágrimas e dor vêm. É normal. Eu, às vezes mais novo, eu temia perder os meus pais. Ainda estão vivos. Mas eu lembro de algumas noites eu chorando por antecedência, por aquilo que talvez um dia eu pudesse presenciar, que eu nem sei se eu vou estar vivo. E o quanto aquilo partiu o meu coração. Mas há uma verdade. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, esses estarão com Ele, desfrutando da vida eterna. É por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos nós um dia iremos morrer, se Jesus não voltar. E essa verdade aqui, essa afirmação de Cristo, precisa trazer alegria e esperança, misturado com esses sentimentos de medo e tantas outras coisas. Precisamos acreditar nisso. Por meio de Cristo Jesus é que temos a ressurreição e a vida, porque Ele é a própria ressurreição. Ele é a própria vida. E se cremos nele, ainda que esse corpo desfaleça, viveremos com Ele. Viveremos com Ele. Há uma outra, e essa bastante conhecida, João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mais uma vez, Jesus está falando acerca da salvação, e Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não é por causa de um pregador, não é por causa de nada, pessoal. As pessoas creem em Jesus, porque assim Deus tem os seus eleitos. E assim aprove ao Senhor em certo momento, em certa ocasião, em certo dia, em certo horário, por meio talvez da boca de um pregador, ou um panfleto, ou uma Bíblia entregue, e tantas outras maneiras que Deus pode usar para salvar alguém. Para salvar alguém. Mas isso só é possível por meio de Cristo Jesus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há uma outra afirmação de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Essa é a última das 7, como eu falei, tem 20 e algumas coisas no livro de João, mas essas 7 são as mais conhecidas. Mas essa daqui, e eu quero tirar algumas aplicações para nós encerrarmos. Vimos quais são os títulos de Jesus, algumas afirmações de Jesus, e por fim aqui Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. E eu sei que vocês sabem o que isso quer dizer. Jesus está dizendo que nós precisamos estar conectados com essa videira. E pessoal, não adianta nada aprendermos sobre Jesus, lermos sobre Jesus, se o intuito de tudo isso não for desenvolver um relacionamento com o nosso Senhor. E esse relacionamento, ele não tem coisas mirabolantes. Ele é o que se chama o feijão com arroz, sabe, o simples. Como desenvolvemos um relacionamento com o Senhor? Espírito em verdade. O que é que o Senhor deixou para o conhecermos? Pessoal, é simples. Bíblia e oração. E um outro meio de graça, a comunhão dos santos. Esses são os 3 pilares que por meios dele podemos conhecer e estarmos conectados na videira. A leitura da palavra do Senhor. E por que eu falo isso? Porque você já ouviu tanto isso. É porque a vida do cristão, ela vai assim, ó. Quem dera se ela fosse assim, ó. Mas eu sei que você é como eu. Há momentos de altos e baixos. Tem dias que você acorda desejoso e você vai lá e ora ao Senhor, e você canta ao Senhor, e você está lendo a sua palavra, e você está tão feliz. Tem dias que é tão corrido que você sequer lembra de orar. A vida do cristão, ela passa por essas oscilações. Não ache que você é a pior pessoa do mundo por passar por isso. E se você não passou por isso, é certeza que um dia irá passar. Mas é uma verdade, mesmo sem vontade, leia a palavra do Senhor. Mesmo sem vontade, ore ao Senhor. Às vezes a sua oração vai ser, Deus, eu não estou com vontade de orar. Eu não quero orar, mas me ajuda a ter vontade, porque isso não vem de nós também. É Deus quem nos dá isso. Então não tem segredo para desfrutarmos de um relacionamento com Jesus. É oração. Leitura da sua palavra e a comunhão com o seu povo. É por meio disso que crescemos no relacionamento com o Senhor. É por meio disso. Por isso, perguntas simples para você pensar. Como está a sua vida diante da palavra de Deus? Você para ler a palavra do Senhor? Ou já se tornou algo corriqueiro você não fazer isso? Talvez é abrir aquele versículo do dia. Não, eu estou falando para você parar. Dedicar um tempo, orar. Deus fala comigo por meio da tua palavra. Ler a palavra. Ter metas, por exemplo, eu quero meditar no livro de João por completo. E fazer isso durante um tempo. Como que anda a sua vida nisso? E isso ninguém precisa saber, tá? Se você quiser falar e está muito ruim, buscar ajuda, melhor ainda. Mas o Senhor sabe. Deus sabe, e dele não se pode esconder. É por isso que, vez e outra, precisamos parar e perguntar como que anda a nossa vida com as Escrituras, na meditação. Como que anda a sua vida de oração? Como que anda? Quanto tempo não é gasto, você investe em oração? Como que é isso? Ou você é alguém que talvez não tenha uma vida de oração. Talvez você vai chegar, Anderson, eu não tenho uma vida de oração. Eu oro quando me dá na telha ou quando eu lembro. Pessoal, não.
para estarmos crescendo em relacionamento com o Senhor, é preciso uma vida de oração. É preciso dedicarmos tempo a isso. Por exemplo, quarta-feira passada aqui na igreja, encontro de oração. Orar hoje à noite no culto, mas fazer isso como Jesus ensinou também. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao teu Pai. Como que anda a sua vida de oração? E eu sei que algumas pessoas vão dizer, poderia melhorar, poderia. Mas isso também não é desculpa para não fazer. Dizer que poderia estar melhor, todo mundo, era para ter uma vida de oração melhor. Mas se você não faz, está errado. É preciso ter um compromisso com a oração também. E gente, o que não falta é motivo para orar. E eu sei que é na sua vida, no mundo, na vida dos seus irmãos, o que não falta é motivo para orar. É só você abrir o Google. Você vai ver o tanto de catástrofe que acontece no mundo, atrocidades, e você vai começar a orar. É você conversar com alguns irmãos, e você vai ver que há motivos para orar. É você olhar para a sua vida, e ver que há motivos para orar. Para encerrar, isso é tão simples: oração, leitura da palavra e a comunhão com o povo de Deus. Quando estamos reunidos aqui à noite, cantando ao Senhor, louvando a Deus, é algo precioso. Sabe, aqui à noite não é o momento de você fazer isso de maneira particular. É coletivo. Você pode adorar, cantar louvores ao Senhor particular na sua casa ou em qualquer outro lugar. Mas o culto é uma expressão coletiva, é público. Às vezes um movimento que você vai fazer e você vai ver que é belo, é olhar para o lado, olhar à sua volta e ver pessoas cantando louvores ao Senhor. É orarmos juntos, é o povo de Deus estar atento àquilo que o Senhor vai falar por meio da sua palavra. É assim que o povo de Deus tem crescido ao longo dos anos, lendo as Escrituras, orando ao Senhor e desfrutando da comunhão dos santos. Por isso, se quisermos conhecer a Jesus, esse é o caminho que temos que trilhar. Como eu falei, não existe atalhos. Não é uma conferência ou um novo lançamento do livro que vai fazer com que você conheça mais ao Senhor. Não. É o seu compromisso. É a sua labuta diante do Senhor. E eu sei, tá, gente, que isso que eu estou falando você já sabe. Mas é preciso, vez e outra, sermos lembrados disso. Ouvirmos isso de alguém. Para sermos chacoalhados e despertados de novo para, eu preciso me policiar nisso. Me policiar. Com isso, eu queria convidar você. Tem mais um detalhe. Talvez você enfrente isso por anos. Uma aptidão na oração, na leitura, na comunhão. E você não encontra forças para caminhar. Você precisa de ajuda, meu irmão. Você precisa de ajuda, minha irmã. E não é vergonhoso você chegar para o outro e dizer: olha, eu já não tenho mais vontade de orar. Eu não consigo ler a palavra. Isso é glorioso. Porque você vai ter mais alguém para orar por você. Para ler a Bíblia com você. Então, quando esse sinal acender, não hesite. Não hesite em buscar ajuda. Porque lembre-se, isso não acontece só com você. Mas o Senhor nos deu a comunhão uns com os outros. Para crescermos na graça e no conhecimento de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo.